Olá, vamos para mais uma aula aí de deontologia. A aula de hoje eu vou falar um pouco da história da agricultura. Eu vou abordar algumas questões de base tecnológica no decorrer do surgimento da agricultura. Vou fazer um breve resumo da agricultura neolítica, um breve resumo da agricultura medieval e vou falar sobre a agricultura moderna. Bom, estudar a evolução da agricultura através das evoluções tecnológicas vai ajudar a gente a entender as implicâncias sociais, econômicas e ambientais e culturais no presente como no futuro da humanidade. Quando a gente faz essa viagem ao passado, nos faz pensar no futuro. Desde 10 mil anos passados até 300 anos atrás, a agricultura sempre foi muito igual, com raros momentos de saltos tecnológicos, quando se fala em alteração no modo de produção. Bom, como que se deu a evolução da agricultura? A história da evolução da agricultura é a história da própria humanidade. Então é a história de como que o ser humano conseguiu se ocupar, como o ser humano conseguiu se adaptar às diversas regiões da Terra para produzir o seu próprio alimento e suprindo suas necessidades básicas, não só como a própria alimentação, mas produção de remédio, fibra, corante, abrigo, ferramenta, bebida, forragem para os seus animais. Afinal, o homem, ao longo do tempo, ele precisa criar animais para alimentação, mas também para o transporte e também dentre outros produtos aí que a agricultura e a pecuária podem oferecer. O ser humano, através das suas agriculturas, mudou para sempre todas as relações aí ecológicas e sociais da Terra. Mas afinal, o que é agricultura? É difícil de categorizar a agricultura, porque existem vários sistemas e várias técnicas de produção que determinam modelos diferentes de agricultura. A agricultura, de acordo com o dicionário Michaeli, é um substantivo feminino que define a arte de cultivar a terra. A origem da palavra vem do latim, né? É uma língua que já caiu em desuso, né? Mas significa agri, do campo, e cultura de território, né? Então, literalmente, é o cultivo do campo. Em um conceito mais abrangente, a gente pode definir a agricultura como um ecossistema que passa por um conjunto de atividades, processos voltados para a produção de produtos tanto de origem animal como de origem animal e até fúngica, como cogumelos comestíveis, por exemplo, né, de interesse para o ser humano. De onde tudo começou? A agricultura não se originou apenas em um local, né, como apenas uma espécie. Ela surgiu independentemente em várias regiões distintas do globo terrestre, em épocas diferentes e com cultivos de espécies distintas. Os registros mais antigos da agricultura datam aí de 10 a 15 mil anos atrás, lá no Vale do Nilo, nos vales do Rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, onde hoje é atual Iraque. Em períodos mais tardios, a agricultura foi despontando de modo independente também em outras regiões, também, como Europa, Índia, América, África, né? Todas essas regiões onde as agriculturas surgiram deram origem ao que a gente chama de centro de origem, centro de diversificação, domesticação das plantas cultivadas. São os locais que a gente consegue identificar quais as espécies foram domesticadas. Bom, a agricultura neolítica, né, foi onde o fato mudou. O homem passou de caça e coleta, né? Ele passou dessa cultura de apenas caçar e coletar alimento para a fase de agricultura, né? Então, a agricultura do Neolítico já representou o primeiro salto tecnológico, a primeira revolução. Então, a história separa o período paleolítico, que é a idade das pedras lascadas, do Neolítico, que é a idade da pedra polida, né? E nessa época, os homens ainda eram nômades. Cultivaram as primeiras plantas domesticadas, entre as quais a gente tem aí em principal destaque o trigo e a cevada. Isso aí é mais ou menos na data de 4.500 a 9.000 anos atrás.
Então, aqui estão algumas ferramentas ou tecnologias que possibilitaram essa revolução, né? Então, pedras polidas são ferramentas que eram utilizadas na agricultura neolítica nessa data aí, de 4.500 a 9.000 anos atrás. Então, as pessoas usavam pedra polida para fazer o cultivo das suas plantas. Quais são as principais características desse período neolítico, né? O desenvolvimento da agricultura. Esse avanço que permitiu que o ser humano tenha uma vida menos dependente da natureza, já que ele não necessitava mais só coletar frutos, vegetais e raízes. Ele passou, né, a formar grupos de organização de trabalho, né? Eles ficavam encarregados da caça, pesca, segurança, proteção, né, função militar de proteção. Os homens, né, e as mulheres já ficavam com as tarefas de cuidar filhos, da agricultura e do preparo dos alimentos. Então, a agricultura surgiu então com as mulheres, né? Os homens saíam para caçar, para pescar e cuidavam da segurança da família, e as mulheres, com aqueles frutos que haviam sido coletados, elas começaram a perceber que ao plantar novamente as sementes, eles davam origem a uma planta idêntica àquela que o marido tinha trazido. Então surgiu aí, né, a agricultura, e elas eram as responsáveis pelo preparo do alimento. Os homens viram que isso em grande escala era uma coisa vantajosa, né, e começaram a propagar. As principais características desse período neolítico, né, também foi a domesticação dos animais. Cabras, bois, porco, cavalo, aves, né? Colaborou também para a melhoria da qualidade de vida, porque aliada com aquela agricultura, a domesticação serviu para um aumento significativo na produção e na quantidade de alimento que era produzido, em maior escala. Bom, então quais as principais características desse período? Em decorrência do desenvolvimento da agricultura, em decorrência da domesticação dos animais, o ser humano deixou de ser nômade, que não tinha uma moradia fixa, e passou a se tornar sedentário, com moradia fixa. Esse fato permitiu o desenvolvimento das primeiras comunidades, das primeiras aldeias, tribos, das primeiras vilas, das primeiras cidades, e elas se desenvolviam normalmente às margens dos rios e lagos, para suprir apenas suas necessidades básicas, né? A água tinha uma nova função também, né, de vida para os homens, que era irrigar o solo para o plantio. Outra principal característica é que com o aumento da produção de alimento, né, devido até à contribuição da domesticação dos animais, ocorreu uma geração de excedente. Então, além deles armazenarem por um período de maior necessidade, eles começaram a trocar produtos com outras comunidades. E isso foi o primeiro início, né, o início da economia de trocas. E no Neolítico, né, ocorreu também um grande desenvolvimento da arte e da cerâmica, porque precisavam de objetos para armazenar os alimentos que haviam sido produzidos. Bom, resumindo, né, na agricultura neolítica, ocorreu o surgimento da agricultura, foi uma iniciativa das mulheres, ocorreu a domesticação dos animais, com o aumento da produção, surgimento das primeiras cidades e a comercialização de alimentos excedentes, por volta de 4.500 a 9.000 anos atrás. Na sequência, veio a agricultura medieval. Na agricultura medieval, uma tecnologia que representou um grande avanço em relação à agricultura neolítica foi o uso do arado, chamada charruas. Esse arado, durante muitos séculos, representou a tecnologia diferencial dentre os sistemas, datado por volta de 300 a 1.300 anos atrás. Então, aqui um exemplo das charruas utilizadas por revolvimento e trabalho no solo. Essa agricultura medieval tinha tecnologias, né, que permitiam, que promoveram uma revolução, né, que saiu da neolítica, que apenas eram ferramentas com pedra polida, né, para um arado escarificador, para uma grade de madeira, juntamente com o uso de tração animal. Então, houve um novo salto, um outro salto tecnológico. Quais as principais características do período medieval? Bom, os verdadeiros agricultores se diferenciaram
no interior das populações de escravos e se organizaram as primeiras unidades agrícolas, mais ou menos independentes, em áreas periféricas aos feudos, concedidas aí pela igreja ou pelos senhores feudais. Então, já começou a acontecer as primeiras fazendas. Então, quais as principais características? Revolução Francesa, em 1789, que acelerou o processo, na França e na Europa. 2 sistemas se caracterizavam nessa fase, um baseado na tração animal e o outro na tração por cavalos, na tração bovina, e o outro na tração por cavalos. Essa era uma tradição retomada da antiguidade, com grande importância, durante a Renascença e atingindo seu apogeu no século XIX. Então, a era medieval ficou caracterizada pelo arado, pelo grade de madeira, uso de tração bovina e uso de tração a cavalo. Então, aqui uma imagem, da agricultura com a principal atividade econômica dessa época da agricultura medieval. Os servos trabalhavam também na agricultura para os senhores feudais, Então, o trabalho no campo e na pecuária, eram bem ainda rudimentares nessa época, embora já havia um pouco mais de avanço, tecnológico do que se comparado com a era neolítica. Bom, no fim do século XIX, durante todo o século XX, aconteceu um terceiro salto tecnológico, o início da agricultura moderna. É essa agricultura que a gente conhece, inclusive, hoje, Então, essas teorias econômicas aí, substituem gradativamente, então, a economia rural, implantando a lógica aí de rendimento financeiro, regime capitalista, político, regimes socialistas, começaram a tomar conta também desse campo na agricultura. O objetivo, a ótica da economia rural é o objetivo da exploração agrícola, através da acumulação de capital, através da sustentação de uma economia de consumo de massa. Então, é produzir alimento em grande escala para responder a essa demanda. Aí, nessa fase, ocorreu a modernização agrícola. Aparece um processo científico, técnico de libertação da atividade produtiva dos contratempos do meio físico. Nessa época, o agrônomo, ele era mais um intelectual que escrevia textos científicos, econômicos ou administrativos, sobre a agricultura. E menos um cara prático, menos um prático da agricultura. Ele era mais teórico. A agronomia global, nesse século XX, surge aí um novo ideário de agronomia, de agronômico, que transforma a agricultura de nível nuclear, familiar, para uma abrangência do Estado, de uma abrangência mais global. Trata-se de gestão, conservação, recuperação do ambiente global, Aí o termo ecologia recobre em parte essa concepção, de ação do homem sobre o meio ambiente. Trata-se de um fato muito amplo. Pode-se falar de uma agronomia global que aborda relações de pessoas com o ambiente natural que ela vive. Então, o salto tecnológico na agricultura aconteceu realmente, de fato, em 1800, com a Revolução Industrial. A agricultura ela foi profundamente influenciada, por alguns fatores que aconteceram nessa época. Na época da agricultura, a gente chama de agricultura industrial. O que aconteceu? Inicialmente, através da mecanização. Então, se antes, as revoluções, os saltos tecnológicos eram bem sutis, com ferramentas polidas, depois com tração animal, com charruas, Nessa época da Revolução Industrial, da agricultura industrial, a gente pode entender que aconteceu um marco histórico e definiu o que a gente é hoje, A mecanização se deu em diferentes períodos e regiões do mundo, e no Brasil ela foi bem tardia. Já aconteceu mais intenso lá na década de 60. Inclusive a gente tem um trator muito parecido com esse no campus aqui em São Vicente. A agricultura industrial, ela também é caracterizada pela química agrícola, Ocorreu lá nos meados do século XIX
Em 1840, Liebig produziu algumas pesquisas e publicou que era uma necessidade nutricional e mineral das plantas, né, por substâncias químicas. Então, ele desprezava a matéria orgânica e baixa solubilidade do humus, né? Então, era tido como uma evidência de inutilidade para a produção, para a nutrição de vegetal. Então, ele formulou uma tese que a produção agrícola era proporcional à quantidade de substâncias químicas que eram adicionadas no solo, que é a lei do mínimo, que a gente inclusive estuda muito hoje ainda quando fala de fertilidade do solo. Tais ideias e teorias impulsionaram o quê? A adubação química, mineral, essa adubação sintética que a gente conhece hoje na agricultura, no agronegócio. Bom, com o surgimento dos fertilizantes artificiais no século XIX, né, apesar dos alertas e das descobertas lá dos defensores da matéria orgânica, porque paralelo a isso tinha lá Pasteur, né, que falava sobre fermentação, nitrificação, né, essas descobertas de Liebig conquistaram o setor produtivo, o setor industrial e agrícola e abriu um amplo promissor mercado de fertilizantes artificiais e sintéticos. Aí os agricultores, como consequência, né, foram abandonando aquelas criações, rotação de cultura com leguminosa e substituiu o pacote tecnológico, né, de sistemas complexos por sistemas mais simplificados e por monocultura. Bom, quais são as características então dessa agricultura industrial? O surgimento dos adubos químicos e sintéticos, de mais fácil aplicação. Os adubos sintéticos e químicos, segundo essa época, reduziam o tempo e a necessidade de mão de obra para aplicação. Muitas indústrias de fertilizante fizeram propaganda contra adubo orgânico, considerando-os assim, como práticas antiquadas, né? Então essas foram as principais características dessa época. Adubos químicos aumentam a fertilidade do solo num primeiro momento. Simplificação do trabalho, ou seja, a monocultura simplifica o processo produtivo, enquanto sistemas rotacionais existem mão de obra mais qualificada. Os adubos químicos elevaram a produtividade, isso foi um fato realmente, né? Diminuiu o trabalho necessário, e toda a terra pode ser ocupada com uma cultura de interesse comercial, né? Originando a monocultura. Então, essas são as características da agricultura industrial, que veio com essa revolução, né, com esse salto tecnológico, com essas criações, né, de pesquisas químicas, né, na área de química, de fertilizantes. Além dos adubos, né, a indústria também se apropriou do desenvolvimento das máquinas e equipamentos, né, e aí a questão referente às pragas e às doenças também logo vem aparecendo. E aí os tóxicos, né, foram criados para fins bélicos, de guerra, e depois acabaram sendo adaptados para a agricultura. Então, depois que ocorreu esse apropriacionismo, né, genético e biológico, a partir das teses de Mendel acerca da hereditariedade, melhoramento genético, também foi outro salto que aconteceu nessa época. Então, foi química, fertilidade do solo, maquinários agrícolas, né, os tóxicos que foram readaptados da guerra para a agricultura e também os melhoramentos genéticos começaram a ser avançados. Então, armas químicas foram transformadas em inseticidas, né? Também foi uma característica. Agora, outro salto tecnológico aconteceu na agricultura logo após essa Revolução Industrial, que foi a Revolução Verde. E essa era da Revolução Verde também faz parte da agricultura moderna. Ela ocorreu por volta de 1960, 1970, também fundamentado na monocultura, né? Com melhoria da produtividade agrícola, substituição de padrão local aí por um conjunto de práticas tecnológicas, semente, fertilizante, agrotóxico, motomecanização, irrigação, chamamos aí isso tudo de pacote tecnológico, né? Maior independência em relação ao meio, controlar e modificar sistemas biológicos, processo biológico, né? Adaptar a cultura de um clima temperado em diferente ambiente, né? Apropriacionismo internacional. Antes isso
na Revolução Industrial eram coisas locais, isso passou a ser de maneira generalizada, né, para o mundo. Nessa época também ocorreu a Revolução Biotecnológica, né, também faz parte dessa agricultura moderna, né, com o surgimento aí dos transgênicos, da clonagem, né, ainda está em curso, ainda está se constituindo, seus contornos ainda estão sendo definidos, né, e na verdade a revolução industrial, a agricultura industrial e o que a gente chama de Revolução Verde, a Revolução Verde é uma continuidade da agricultura industrial. Ela dá um prosseguimento, né, a concentração varietal, as variedades mais lucrativas, de interesse de mercado, né, e também acaba sendo um processo de ruptura, né, porque nunca uma tecnologia manipulou tão diretamente genes, né, por conta de extrema concentração, que está na mão de um único autor, né, de um único multinacional, né, no setor de sementes, ou enfim, e vão definindo em escala global as estratégias comerciais, né. Então, na verdade, significa continuidade da agricultura industrial e ruptura com a Revolução Verde. Então, a biotecnologia, ela está nesse intervalo. E a agricultura sustentável, né? Bom, a história também registrou outros exemplos e formas mais sustentáveis, paralelo à Revolução Industrial e paralelo à Revolução Verde e paralelo à biotecnologia, né? Que são uma agricultura baseada, né, em manejos diferenciados, mais alternativos, sustentáveis, né? Então, a gente tem relatos aí de civilizações orientais que cultivavam arroz irrigado há pelo menos 40 séculos no mesmo terreno, né, os quais mantêm os recursos locais e seus padrões de fertilidade, sem usar fertilizantes químicos, sem usar tóxicos, agrotóxicos, né? Na Europa feudal, lá na Idade Média, na França, também um sistema de rotação trienal de cultura permitia a manutenção dos níveis de fertilidade do solo, né? No Novo Mundo, nos trópicos úmidos, os europeus encontravam sistemas aí baseados na combinação de agricultura e coleta, extrativismo. A história também registrou outros exemplos em formas mais sustentáveis de plantação de arroz também na China, né? Então, não somente nesse aspecto. Bom, concluindo, e o que aconteceu ao longo do tempo? O que foi que aconteceu, né? Com a agricultura no mundo? Aconteceu que foram surgindo várias tradições tecnológicas na agricultura. Como que se deu isso? Eu gosto bastante desse gráfico, que é do professor Rodrigo Azevedo, né? Rodrigo Aleixo de Brito Azevedo, meu professor no mestrado, e ele dizia o seguinte: a gente tem aí um período que é de 10 mil anos atrás, onde a gente vivia de coleta, onde se iniciou aí a revolução do Neolítico, onde a gente passou a não ser mais coletor e caçador e passamos, através da iniciativa das mulheres e depois da replicação dos homens, né, com adaptação aí de alguns animais para tração, a cultivar em maior escala. Lá no século XVIII, a gente tem a primeira revolução agrícola propriamente de fato, com aí o surgimento aí de Liebig fazendo as teorias e pesquisas em cima da nutrição e fertilidade do solo, né? E percebe nesse gráfico, né, que a tradição químico-mecânica iniciada lá por Liebig, né, e a tradição orgânica, elas iniciaram praticamente juntas, paralela, né? Então existem várias tradições agrícolas sendo desenvolvidas ao longo da história na agricultura. A gente tem uma tradição químico-mecânica, né, e temos uma tradição orgânica também sendo construída, né? Então a gente tem aí o ecologismo, a criação da agronomia, da ecologia, da geografia, dos estudos de desenvolvimento, antropologia, agroecologia, biotecnologia, da informática, né, do ambientalismo global. Todos vêm sendo inseridos nessas tradições. A única tradição que não acompanha, que é a mais antiga de todas, é a tradição do agricultor. Essa vem desde 10 mil anos atrás, né?
Então, o que eu tinha para falar na aula, isso era hoje. Espero que vocês tenham entendido como se deu a evolução e os saltos tecnológicos, como surgiu a agricultura no mundo. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp, mandar um e-mail, que eu vou estar sempre à disposição.